pessoal, conforme a gente combinou no nosso vídeo anterior, onde nós apresentamos para vocês como multiplicar violetas utilizando apenas folhas. Hoje então, para que vocês tenham um portfólio de diferentes cores, tamanhos de violetas, como a gente mostra aqui, nossa nova estante específica e especial para esse vídeo. Então hoje a gente mostra como fazer o plantio dessas novas mudas a partir das folhas que vocês viram como reproduzir no vídeo anterior. Para quem não teve ainda a oportunidade de vê-lo, é só acessar o nosso canal no YouTube. Se quiser se inscrever, fica mais fácil, porque vocês receberão as notificações e assim vocês ficam sabendo de todo o material que a gente disponibiliza. A primeira questão, para fazer o transplante ou o plantio das minhas mudas, eu preciso utilizar um pote e um substrato adequado. E aí muitas vezes se cria toda uma celeuma, uma dificuldade, a pessoa acha muito difícil, acha muito complicado, alguns dizem que tem que ser um substrato específico, outros não encontram os materiais na sua região, mas eu tenho aqui vários exemplos que vocês podem utilizar até vocês construírem ou produzirem o substrato ideal. Para quem tem possibilidade e encontra facilmente nas lojas agropecuárias da sua região, pode adquirir o substrato diretamente e fazer a multiplicação, mas eu vou trazer várias alternativas para vocês. Depois os potes, né? Podemos utilizar vários tamanhos de pote. Então, por exemplo, existem potes pequenos para mini violetas, ou mesmo nós vamos fazer o transplante nesses potes pequenos para depois fazer o transplante, criando assim um ambiente mais favorável para a planta se desenvolver mais rapidamente. Depois nós temos potes, geralmente desse padrão menor aqui, que é utilizado para o plantio, e aí nós podemos deixá-los durante um bom tempo dentro desse pote aqui, sem fazer qualquer operação a não ser retirada de folhas velhas. Temos potes maiores e temos ainda os potes de um tamanho médio para grande, para quem quiser daí já partir para uma produção de diferentes plantas no mesmo vaso, ou não quer realizar as práticas necessárias, como principalmente a retirada de folhas, que isso é o que a gente precisa fazer no nosso cultivo, como eu mostrei na aula no vídeo passado. Para quem não tem nenhuma dessas possibilidades, sem fazer propaganda, mas era o pote que eu tinha, nós podemos utilizar um pote de nata, um pote de requeijão, um pote de margarina, enfim, fazer uns furos nele. A própria tampa serve de prato para não sujar uma prateleira ou para que eu tenha um suporte de água para essa planta. E fica fácil também, até porque ele é praticamente o mesmo tamanho dos potes originais que a gente compra. Então, dito isso, vamos ao transplante, ou então ao plantio, como quiser. Nós precisamos criar um ambiente dentro desse pote favorável à nossa planta. Então, não é à toa que ele tem os furos embaixo, alguns maiores, outros menores, mas esses furos são necessários para que não haja um acúmulo de água no pote. A violeta ela gosta de água, ela gosta de ambientes que não sejam de luz direta, como eu falei no vídeo passado, mas ela não gosta de encharcamento. Se vocês deixarem a violeta encharcada, ela vai morrer afogada, e não é isso que a gente quer. Então, no fundo do pote, vocês podem colocar alguns pedaços de pedra, de telha. Eu aqui utilizo pedra brita, a pedra brita grossa, que é mais fácil. Deixa apenas no fundo do pote para que haja uma boa drenagem e para que as raízes sempre estejam num grau de umidade ideal, jamais encharcado. A irrigação, ela não precisa ser diária, muito pelo contrário, a não ser em ambientes muito secos, onde o clima é muito seco, como por exemplo no centro-oeste, no nordeste, em algumas épocas, aí a necessidade de talvez 2 a 3 vezes por semana vocês molharem as plantas de vocês. Caso contrário, uma vez, deixando as plantas no ambiente que não haja incidência de luz direta, como eu já expliquei várias vezes, uma irrigação semanal
é o suficiente. Como eu faço a irrigação? Eu não posso molhar as folhas da planta. Eu tenho que colocar a água dentro do prato para daí a planta distribuir a umidade dentro do vaso. Qualquer uma das formas é possível, desde que a planta fique num ambiente arejado e não fique acumulada água na folha. Isso seria prejudicial. Então, primeiro a gente coloca a pedra, a telha ou o material que vocês tiverem. E aí o substrato, para quem não tem o substrato ideal, eu vou dar algumas sugestões aqui. Eu tenho, para o meu uso aqui, tem um substrato produzido por uma empresa próxima da nossa região aqui, a partir do rejeito da prensa de frutas cítricas. Então, dali sobra um substrato que eles disponibilizam. Esse substrato eu posso utilizar. Para quem tem uma área de mata próximo, terra de mata é muito boa também para utilização nesse substrato aqui. Depois a gente vai fazer a mistura correta, tá, gente? Não é só uma coisa nem outra. Outra opção, a terra preta que vocês podem adquirir nas agropecuárias, ou então quem tem a possibilidade num sítio. O humus de minhoca é uma possibilidade. O composto orgânico equilibrado, já bem decomposto, isso é extremamente importante, ele não pode estar ainda em estado de fermentação. Da mesma forma, alguma fonte de esterco que vocês forem utilizar, principalmente esterco de aves, esterco de caprinos, de ovinos, de bovinos, enfim, todos esses estercos precisam ser muito bem decompostos, ele não pode ainda estar em estado de fermentação. Depois vocês podem utilizar restos de madeiras que foram apodrecendo, isso traz uma boa aeração para o meu substrato. Outras regiões têm acesso fácil à casca de arroz carbonizada, também uma possibilidade. E para quem não disponibiliza de uma fonte como essa, também tem o próprio carvão, o carvão que vocês adquirem em qualquer rede de supermercado. Então, a distribuição, o que eu quero dentro do meu substrato? O meu substrato tem uma boa aeração, que ele tenha uma capacidade de retenção de água, mas eu não quero encharcamento, e eu quero nutrição. Então, se vocês pegarem uma casca de arroz carbonizada ou uma terra de mato com aquela palhada seca, com folhas secas, com galhos secos, ou então restos de madeira fina, ou para quem ainda de repente consegue uma serragem, mas essa serragem precisa estar decomposta, ela não pode estar verde. Vocês misturarem 1/3 disso com uma terra preta ou um humus de minhoca, ou então um composto orgânico, também numa proporção, aí pode ser 2/3 ou 1/3. E para quem tem um substrato, que ele consiga adicionar um substrato pronto, às vezes inerte, às vezes já com algum nutriente, pode misturar 1/3. Para quem não tem, faz 1/3 de uma parte, como por exemplo terra de mato, não a terra em si, mas a parte superior ali com bastante folhas e galhos, ou então a casca de arroz carbonizada, ou então serragem bem decomposta, ou restos de madeira já também bem decompostos. E misturar uma terra preta, ou um humus de minhoca, ou um composto orgânico, e está pronto o meu substrato. Feito isso, eu coloco dentro dos meus potes, faço um furo, pode ser com o dedo mesmo, para que a terra crie um ambiente para eu colocar a minha futura muda. Eu coloco dentro ali a folha enraizada, cubro esta folha, crio esse ambiente para que a planta possa desenvolver, molho um pouco, não posso encharcar, e está pronto a minha futura muda. Esse é o plantio básico, simples, para que no final vocês tenham estas mudas aqui, onde 90% delas foram multiplicadas dessa forma, trazendo apenas a folha do local que interessava e fazendo o plantio e a multiplicação das minhas plantas. Então esse é o passo a passo, esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!